INSS e governo aprovaram 5 contas que idosos com 60 anos ou mais não precisam pagar nunca mais. Presta muita atenção se você é aposentado, pensionista, beneficiário do BPC ou é idoso aqui do nosso Brasil com mais de 60 anos. Você tem aí leis que estabelecem que você não precisa mais pagar algumas contas que para muitas pessoas são obrigatórias aqui no nosso Brasil. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a lista que eu vou trazer aqui das principais contas que você não precisa mais pagar. Isso vai fazer sobrar um belo dinheirinho a mais no seu bolso todo mês e totalizando no final do ano até milhares de reais em descontos de contas que você não vai mais precisar pagar. Então, o boletim informativo de hoje é única e exclusivamente para trazer para você essa nova lei que proíbe o pagamento para esses idosos, né? Que não precisam mais pagar essas 5 contas aí, tá? A informação de hoje é direta do site FDR. Conheça as 5 contas que os idosos não precisam mais pagar e podem economizar. Então, se você é idoso, idosa, 60 anos ou mais, aposentado, pensionista, BPC, você tem direito a não pagar mais essas 5 contas. E eu vou trazer aqui uma por uma, explicar como que você pode deixar de pagar essas contas. Combinado? Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado, seja muito bem-vinda, minha amiga pensionista. Muito obrigado pela sua presença e participação aqui na nossa live de hoje. Mais um boletim informativo importantíssimo está começando, trazendo para você as principais informações, as últimas notícias diretamente de Brasília. Hoje, como você acompanhou aí, um vídeo bem bacana, um vídeo bem legal, a gente vai falar sobre 5 contas que você não vai mais precisar pagar, só que não é mais precisar pagar de uma hora para outra, né? Você vai ter que fazer algum tipo de solicitação, alguma coisa você vai precisar fazer para deixar de fazer esses pagamentos. Então eu vou mostrar exatamente aqui o passo a passo de cada uma dessas contas para que você não precise mais gastar o seu dinheiro, tá? Você pode ter certeza aí que muitos idosos que me acompanham nem sabem que vão ter direito a esses descontos. Agora esses benefícios, mas se você chegou nesse vídeo, esse vídeo apareceu para você, você tá com sorte. Fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar e muito do nosso boletim informativo de hoje. Eu agradeço demais a sua presença. Se você não me conhece ainda, chegou no meu canal agora, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é Thiago e a minha função é deixar você aposentado sempre muito bem informado, trazendo informações com confiança, credibilidade e transparência, tudo para que você esteja sempre muito bem informado com relação aos seus pagamentos previdenciários e também com relação aos seus direitos, tá? Então, se você quer se manter sempre bem informado, quer acompanhar as principais informações, atualizações todos os dias, se inscreva de graça aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, que assim todo dia que tem vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai notificar você, combinado? Então, se inscreva aí. Agora a gente vai começar aqui o nosso boletim informativo de hoje. É super importante que você acompanhe até o final para entender quais são essas contas e o que você tem que fazer para não precisar pagar mais. Então eu vou mostrar aqui para você as manchetes e a gente vai acompanhar junto o primeiro trecho. Depois vou explicar o passo a passo para você aposentado. Então vamos lá. Conheça as 5 contas que os idosos não precisam mais pagar e economize o seu dinheiro. Então olha só o que diz o site, a informação do FDR. Arcar com os custos de algumas contas mensais pode ser um desafio, especialmente quando os recursos estão ilimitados. Para os cidadãos com mais de 60 anos e que têm como única fonte de renda uma aposentadoria, as dificuldades financeiras costumam aparecer com maior frequência. E visto que todo mundo sabe que a situação do aposentado, a situação do pensionista aqui no Brasil tá complicada, né? Tá difícil. Nós temos essas 5 contas que não serão mais obrigatórias para os aposentados. Então, alguns dos idosos que possuem menor renda podem contar com um importante benefício que vai ser disponibilizado pelo governo federal.
Protegidos pela lei do superendividamento, os idosos podem garantir a isenção de 5 contas. Então a gente vai entender também um pouquinho sobre essa lei do superendividamento, porque muitas pessoas já estão dentro da lei do superendividamento. Você que tem vários empréstimos consignados, né? A maior parte do seu salário vai para consignado, você pode ter direito a essas contas, pode ter direito a essa lei do superendividamento e nem tá sabendo, beleza? Então a gente vai entender aqui o ponto principal, entender como que funciona o benefício e quem pode contar com a isenção, ou seja, a não obrigatoriedade de pagar essas contas. Segundo a especialista do FDR, Marina Costa Silveira, o benefício é disponibilizado como uma forma de garantir que os idosos tenham alguma renda disponível, né? Então, possam aí sobrar um dinheirinho no final do mês. Para tal, a lei do superendividamento limita quanto poderá ser usado para o pagamento de dívidas. Então, olha só, caso você aposentado possua algum débito, o idoso terá o direito de realizar a negociação levando em consideração a lei nacional. Isso quer dizer que se você se enquadra na lei do superendividamento, que a gente já vai falar sobre valores aqui, você tem várias contas que você ou não precisa pagar, ou você até pode renegociar, porque você está dentro da lei. É uma lei, né? Se o aposentado tá na lei do superendividamento, tá sobrando pouco dinheiro no mês, ele por lei é garantido que esse salário fique para ele, que não precisa mais pagar algumas contas. Então, a medida é válida aí como conta de luz, conta de gás, por exemplo, né? Caso possua débitos com esse tipo de pagamento, o cidadão poderá buscar a empresa responsável e realizar a negociação, seja da isenção total ou pelo menos um baita desconto aí nas suas contas de luz, gás e água também. Mas tem outras contas que eu vou trazer para você aposentado. Durante o estabelecimento do valor das parcelas, o total que será comprometido da renda será limitado. Por isso que o aposentado hoje ele tem a margem dos empréstimos consignados, porque obviamente o aposentado não pode comprometer todo o seu salário pagando empréstimos consignados. Só que a maioria dos beneficiários compromete toda a margem dos empréstimos e ainda contrata empréstimos pessoais, fazendo com que o seu salário fique muito pequeno, sobre muito pouco dinheiro, e isso garante que o idoso então entre na lei do superendividamento. E essa lei protege o aposentado para que ele fique com algum valor disponível para outras contas de consumo e eventuais necessidades. Por exemplo, vamos lá. Se está sobrando aí R$600, R$500, R$400 por mês, o aposentado já entra na lei do superendividamento. Uma pessoa não pode viver o mês inteiro com menos de R$600. Então ela já se enquadra na lei do superendividamento e pode ter acesso aí a não pagar mais essas contas. Além da luz, água e gás que eu falei para você aposentado, os idosos também podem contar com a isenção do pagamento do IPTU, caso tenham mais de 65 anos de idade. Essa aqui é super importante porque em muitos casos o aposentado, o pensionista, paga aí todo ano mais de R$1.000, R$1.500 de IPTU. Então somente com essa isenção, milhares de reais você economiza durante o ano inteiro, né? Então isso é bem bacana e é bem importante também. Essa é para quem tem mais de 65 anos ou mais. Para contar com o benefício, você precisa aí de alguns requisitos para se livrar do pagamento do IPTU. Só que cada cidade, às vezes, tem a sua própria regra. Então, para você saber se você se enquadra, né, e não precisa mais pagar o IPTU da sua casa, você deve se direcionar à prefeitura da sua cidade e entender quais são as regras aí no seu município, porque as regras podem mudar de um município para outro. Então, não vou trazer aqui uma regra que talvez não é válida para sua cidade, tá? Se você quer saber se você se enquadra na lei que não precisa mais pagar o IPTU, vá para a prefeitura da sua cidade e converse então com o pessoal lá para saber como é que funciona, quais são as regras da isenção do pagamento do IPTU no seu município, tá? Além disso, também é possível contar com isenção de pagamento nos gastos com a farmácia. O benefício é disponibilizado por meio do programa da farmácia popular. Então você também pode aí ter a isenção nas compras da farmácia, seja de graça ou até com baita desconto. Então olha só que importante o que eu trouxe para você. Desconto ou isenção total em compras de remédio na farmácia com o programa Farmácia Popular. Desconto ou isenção no pagamento do IPTU
IPTU, a gente sabe que são milhares de reais todos os anos, e também desconto ou isenção do pagamento de água, luz e gás, perdão. 5 contas que o aposentado, que o pensionista, que o idoso aqui no nosso Brasil pode ter ou desconto parcial ou isenção total nos pagamentos. Se você não sabia desses direitos e agora você está sabendo, deixe o seu like, o seu joinha para acompanhar aqui o nosso canal, para ajudar o nosso trabalho também e continuar trazendo aqui para ajudar, né, eu continuar trazendo as informações para você que é aposentado, para você que é pensionista. Você já conhecia alguma dessas regras? Já conhecia uma dessas leis? Então, deixa aqui nos comentários que também é bem bacana a gente ir conversando aqui, tá? Agora eu quero trazer para você aposentado que está me acompanhando uma informação bem importante, uma informação para você que tem empréstimo consignado contratado, presta atenção. Se você tem empréstimo consignado contratado, quer dizer que você provavelmente tem direito de receber de volta milhares de reais, até 5.000 reais. E não é pegadinha, tá? Inclusive a nossa equipe é responsável pela devolução de mais de 50.000 reais para aposentados e pensionistas. Quem tem consignado ativo em 2025, muito provavelmente está pagando seguro prestamista nesses empréstimos, e esse seguro você não é obrigado a pagar. Porém, os bancos não contam isso para você. Afinal, o banco quer que você pague para ele receber mais e mais e cada vez mais. Então, se você é aposentado, gostaria de ter a orientação da nossa equipe para saber se você está pagando seguro prestamista e qual é o valor que você tem para receber, entre em contato com a gente. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado também. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!